Pessoal, desculpa, deu uma caidinha aqui. Já voltamos. Desculpa, deu uma caidinha aqui, Karen. Estamos problemas técnicos aqui, mas Não acontece. voltamos. No começo, né? Que aí a gente tá Também. Continua. Então vamos lá. Pode continuar. Eu queria agradecer o projeto e queria agradecer, parabenizar e desejar muita força para as mães que estão assistindo a gente. Ontem foi Dia das Mães e a gente sabe que as mães estão passando dificuldade nesse momento, né, com a quarentena, ou elas estão afastadas dos filhos e das filhas, e aí morrendo de saudades, ou estão junto com os filhos e as filhas, mas quando é criança a gente sabe que tem uma série de desafios aí com homeschooling, né, com educação à distância nesse período, então parabéns para as mães e muita força para elas nesse momento. Bom, vou me apresentar, né, que foi o que eu ia falar da outra vez. Eu faço parte do comitê gestor do programa Meninas Digitais. O programa Meninas Digitais é um programa da Sociedade Brasileira de Computação. Ele foi criado em 2011, dentro de um evento que a gente já tinha na SBC, na Sociedade Brasileira de Computação, chamado Women Information Technology, que é o WIT, onde se viu a necessidade de começar a trabalhar com as mulheres, no caso as meninas, antes delas escolherem a carreira de computação. Porque o WIT até então trabalhava com as questões das mulheres que já estavam atuando na área. Mas se observou essa questão do gargalo, que as mulheres não entravam na área, e então resolveu criar esse programa chamado Meninas Digitais para atuar com o público adolescente e infantil, né? E desde então a gente vem desenvolvendo ações no país. Em 2015, o programa ele foi chancelado oficialmente pela Sociedade Brasileira de Computação como um programa, uma causa de interesse nacional da comunidade de computação no Brasil. E foi então que principalmente os projetos começaram a crescer, porque não tem como o programa estar em todos os lugares do Brasil ao mesmo tempo uma equipe só, né? Então o programa ele se executa nos projetos que estão dentro das universidades, dos institutos, das escolas, como é o caso do Meninas Digitais no Cerrado, né? Assim tem diversos outros projetos no Brasil inteiro. Então hoje nós temos mais de 100 projetos pelo Brasil. Nós temos projetos em todas as regiões, em todos os estados do país. E uma coisa interessante dos projetos do programa Meninas Digitais é que a gente consegue entrar em locais que as ações voltadas geralmente para a inclusão de mulheres na computação não conseguem chegar. Muitas vezes essas ações estão localizadas no eixo sudeste, sul, né, principalmente nas capitais. E com Meninas Digitais a gente consegue não só chegar em todas as capitais do Brasil, mas também nas cidades do interior, como, por exemplo, no Campus Ceres de vocês, em Goiás. É muito mágico, assim, ver projetos assim, porque não sei se como você, mas na época que a gente fez graduação, a gente se sentia perdida, né? Não ter um grupo para a gente dividir experiências, se apoiar, né? E aí, quando a gente sonhou o projeto no Campus Ceres, né? Quando eu descobri o projeto através do Adriano, meu esposo, foi também da computação, foi para o Computer on the Beach, conheceu a Silvia lá e falou: nossa, tem um projeto que você vai amar, que a gente tem que trazer para Ceres. E a Natália, que é a coordenadora comigo, junto com o Adriano, e que é da história, tá? Uma historiadora fantástica que ajuda muita gente em vários contextos de definição de conceitos e tudo mais, e trouxe para a gente essa ideia da gente poder trabalhar a questão de gênero dentro da computação, que era uma coisa muito importante para a gente trabalhar para poder incentivar as meninas. Então é muito, muito bom assim, e ver o quanto o projeto nacional Meninas Digitais cresceu
nos encontros que a gente vai, né, todos os anos, sonhado encontro aí, e que esse ano a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? A gente está aí nessa expectativa, né, Karen? Conta aí, 10 anos de meninas? Pois é, então, o programa Meninas Digitais começou lá atrás, né, em 2011, como eu falei, com o Cristiano à frente, o professor Cristiano Maciel, aqui da UFMT. Depois entrou a professora Silvia Amélia Bin, que você está se referindo, né, que foi quem levou Meninas Digitais até vocês. Ela entrou na coordenação do programa. Depois, em 2017, eu tinha entrado na coordenação do programa junto com o Cris. E agora, em 2018, nós criamos um comitê gestor maior por causa desse crescimento, né? No início, lá em 2011, a gente tinha 2 projetos, né? Em 2015, a gente tinha 30. Agora, em 2020, nós estamos com mais de 110 projetos. Então, a gente precisa de uma equipe maior, né? Para poder conseguir fazer a gestão de todas essas ações. E como você falou, a gente tem muita sorte de trabalhar com profissionais maravilhosos nas universidades, nos institutos que têm projetos do programa, porque nós temos equipes interdisciplinares que trabalham, que nem o projeto de vocês, com história, mas também trabalha com língua portuguesa, matemática, física, biologia. Então, trabalhar desse jeito interdisciplinar, as ações com as meninas do ensino fundamental e do ensino médio é muito interessante, porque abre uma série de possibilidades e desperta interesse, porque muitas vezes a computação está associada só nessa questão da matemática, da lógica, né? E a gente, com essa diversidade de ações, a gente consegue ampliar o número de meninas que se sente tocada, muitas vezes, pela ação do projeto. Com relação aos 10 anos, né, em 2020, agora será a 10ª edição, né, do Fórum Meninas Digitais. Está previsto para acontecer aí no IT, que está com a chamada de trabalhos aberta, até essa sexta-feira. Então, se tem pessoal aí da equipe dos projetos parceiros, ou alguém que pesquisa, ou tem alguma ação relacionada à presença de mulheres e meninas na computação, pode mandar o trabalho até a sexta. E a gente está nessa perspectiva. Seria agora em julho o evento com a apresentação, né, dos trabalhos, mas por causa da situação do Covid foi adiado para novembro. E aí a gente ganhou mais um prazo também. Essa parte foi boa, né, que a gente ganhou mais um prazo para produzir, porque não está sendo fácil aí conciliar trabalho com as outras atividades em casa, né, os cuidados da família, de saúde. Verdade. Bom, a Karen defendeu a tese dela de doutorado há pouco tempo. Nossa, uma tese fantástica. Parabéns, Karen. Você é uma pesquisadora maravilhosa aí. E eu queria que você falasse um pouquinho, eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? No início da história da computação, nós éramos a maioria. E por diversos fatores, isso se inverteu. Você sendo professora de universidade federal pública, de um curso de computação, sendo mulher, como você vê hoje suas alunas? Como estão os números, o cenário atual, né? E como que acontecem as práticas de vocês aí, dentro do curso de computação? Tá. Bom, primeiro agradecer, né, pela tese. A tese foi um parto, literalmente, né? Mas foi muito gostoso, porque foi a maior pesquisa, né? Eu tive 4 anos para fazer uma pesquisa focada justamente nessa questão das meninas e a percepção delas com relação à tecnologia. Então, isso deu uma profundidade muito boa à minha pesquisa, e eu tenho certeza que a gente vai poder falar mais um pouco disso mais para frente na live, né? Mas falando sobre a questão dos números, né? Bom, infelizmente, Rama, eu não tenho como dizer que hoje os números da graduação eles estão aumentando, né? Porque eles não estão. Estatisticamente, nós observamos que já há um bom tempo a curva de estudantes nos cursos de computação, que são do gênero feminino, ela vem descendo, ela vem em declínio e ela persiste assim mesmo
desde 2011, como nós começamos as ações. Por quê? Porque esse movimento é um movimento que já precedia, era um movimento muito forte de exclusão das mulheres dessa área, né? Então, hoje, nós temos os últimos dados, a gente tem aproximadamente 13%, somente 13%, de mulheres nos cursos de graduação em computação no Brasil, né? Mas o que nós observamos? Que nos lugares que a gente faz as ações, nós temos as ações de extensão, seja os projetos do Programa Meninas Digitais, ou seja, outras iniciativas, que nem a gente vê também, tem várias comunidades, né, Brasil afora, PaiLeis, isso tudo mais. Essas comunidades, quando elas estão trabalhando, né, com as meninas do ensino médio, até do ensino fundamental, mas principalmente trabalhando com o ensino médio, né, a gente consegue diretamente levar essas estudantes, despertar o interesse dessas estudantes que estão no ensino médio para continuarem seus estudos na área de computação, quando elas se interessam. Só o que a gente vê é que nem todo mundo tem essa oportunidade, por isso que é tão importante a gente tentar levar ações de inclusão para o maior número de locais, para o maior número de situações também, e que essas ações sejam cada vez maiores, né? Para poder alcançar um número maior de meninas, para que elas conheçam que sim, computação pode ser uma possibilidade para elas, né? Então, aqui no nosso curso da UFMT, que é onde eu dou aula, a gente vê resultados. Eu, geralmente, quando eu estou fazendo alguma palestra, eu mostro uma foto, porque foi quando me chamou a atenção. Eu entrei em 2013, eu participei da primeira colação de grau, não tinha nenhuma menina em 2 cursos de computação que nós temos, Sistemas de Informação e Ciência da Computação. Eu dava aula em turmas que eu não tinha nenhuma estudante menina, né? E então eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu conheci o Cristiano, conheci as ações do Meninas Digitais e fui entrando cada vez mais nessa causa de gênero dentro do setor de tecnologia. Né? E com as ações do Meninas Digitais em Mato Grosso, do nosso projeto parceiro aqui, a gente foi vendo esse número de meninas aumentarem. A gente vê todos os anos meninas que participaram das ações com a gente, que estavam no 3º ano, entrando em computação. E não só meninas, como meninos também. A gente já tem alguns casos de meninos, quando nós fazemos ações abertas para o ensino médio, que fizeram algum tipo de workshop, oficina de programação com a gente, se interessaram e foram fazer o curso por causa de uma ação do Meninas Digitais. Então, isso com certeza é muito gratificante, porque a gente vê na prática os resultados desse tipo de ação de incentivo, né? E eu tenho certeza que aí também deve ser assim, né, Ramaiane? Bom, aí quando a gente começou, na verdade, a gente só tinha o curso técnico. E o primeiro ano do projeto foi exatamente porque no curso técnico aqui, né, o técnico de informática, a gente analisou uns dados muito interessantes. A gente tinha um ingresso de 50% de meninos e quase 50% de meninas. Então, assim, era muito balanceado a entrada de meninos e meninas no técnico, no ensino médio. E aí, quando ingressou a primeira turma de sistemas, que foi o primeiro ano que a gente aplicou o projeto aqui, a gente percebeu que o número não era assim, né? Era muito menor de meninas. Então, a gente parou para pensar por que as meninas se sentem à vontade para fazer o ensino médio do técnico e não vão para fazer o ensino superior, né? O que acontece nessa transição que elas não se sentem à vontade para estar lá, mas elas se sentem à vontade para fazer um ensino médio técnico voltado para a computação. Então, a gente começou o projeto pensando nessa reflexão, né? E hoje a gente, a verticalização, ela é real, né, no curso superior, e aí a gente vê que algumas alunas só se sentiram à vontade para estar no curso superior porque tinham feito o técnico, né? E isso exatamente o que você fala na sua tese, o que você estava falando com a gente, é esse incentivo para elas se encontrarem nesse meio e verem que era possível. Bom, né? Então vamos fazer o ensino superior, porque eu já tenho uma base técnica para poder se sentir parte desse meio, né? E aí, hoje a gente já tem egressas do curso superior e que foram para o mercado de trabalho se sentindo mais seguras e mais à vontade.
né, e que participaram todo esse processo, desde o ensino médio, do ensino superior, para poder encarar o mercado com mais... e também, principalmente, voltado para a área de programação, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, é o incentivo das meninas para a área de programação, que elas quando se vê na disciplina de lógica, de programação e nas primeiras dificuldades, elas acham que não vai dar, né? E o número de desistência é muito alto. E aí foi assim que a gente conseguiu ter os primeiros números positivos e começar a ver que era possível começar a mudar esse cenário, né? Mas ainda é um cenário que tem muito que mudar, né, Karen? Muito. E assim, Karen, quais foram as maiores dificuldades na sua pesquisa, assim, porque você foi pesquisar no médio, né? E aí, como é que foi? Então, a minha pesquisa, eu estudei justamente o público das estudantes de gênero feminino dentro do curso de nível técnico médio, né? Então, são as estudantes que estavam fazendo o ensino médio e a formação técnica em informática ao mesmo tempo. Tanto da rede federal, no Instituto Federal, quanto da rede estadual, que também tem cursos integrados de ensino médio e técnico de informática. E aí eu estava interessada em saber por que essas meninas adolescentes, né, com 14, 15 anos, escolheram fazer informática, né, se sentiram interessadas de alguma forma, motivadas a fazer esse curso de informática, e o que acontecia com essas estudantes durante o curso que distanciava elas de seguir, fazer a verticalização da formação no curso superior da área. Né? Esse era o meu objetivo, ver o que estava acontecendo ali. Durante os 3 anos de pesquisa em campo, né, eu tive uma série de dificuldades. Na verdade, antes de começar a pesquisa, era para ser uma pesquisa do ensino médio geral, público versus privado. A gente teve dificuldade de trabalhar essa temática de gênero dentro de escolas particulares, que disseram que eu participar da pesquisa, depois deram para trás quando viram simplesmente a palavra gênero escrita. Então, assim, tem umas situações bem mais profundas, né, da estrutura das questões de gênero do nosso país, que eu tive que bater de frente ali com o dia a dia do chão da escola, né? Mas dentro do curso, quando eu redefini, então, para ser o curso técnico de informática nas instituições públicas, fluiu tudo melhor, porque já se trabalhava com informática, né, já sabia o que era computação, né, os gestores, os professores. Então, a pesquisa foi muito bem recebida nesse sentido. E pelas estudantes também. As estudantes, quando eu as encontrei, né, no momento de pesquisa, elas estavam assim ávidas por alguém que ouvisse justamente as demandas delas, né? Porque quando você é adolescente, você tem muito o que dizer, você tem opinião sobre tudo e você pode dizer como que você pode, o que pode melhorar dentro do seu curso, dentro da sua escola. E elas estavam até carentes de alguém que viesse ouvir essas demandas delas. E aí, conversando com elas, eu fiz um trabalho longo de grupos focalizados. Ai, Deus. Caiu. 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 Não, você não. Pode falar. Pessoal, acho que a Karen caiu, peraí. Vamos esperar um pouquinho. Bom, enquanto ela vai conectando aí de novo, eu vou esperar ela entrar aí. A gente anda tendo uns problemas de conexão nessa pandemia muito doidos, né? Assim, ultimamente não tá fácil para ninguém. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Não, caiu mesmo. Estão me ouvindo direitinho?
Então, tá legal? Não, então eu vou falando então, enquanto ela... Aí, ela tá voltando. Estamos tendo um probleminha aqui, vamos esperar um pouquinho. Você me perguntou assim, vocês têm feito alguma ação em projeto durante a pandemia? Então, tem uma pergunta pra gente aí, vocês têm feito alguma ação do projeto durante a pandemia? A única coisa que a gente conseguiu fazer até agora, a gente ficou um tempo assim, reflexivo, né? Foi difícil até a gente conseguir esse tempo, administrar tudo isso que estava acontecendo, mas a gente conseguiu fazer a primeira reunião do grupo com as meninas e verificar o que é que elas queriam, o que é que elas queriam fazer nesse momento de pandemia, como que elas estavam se sentindo, o que estava refletindo para elas essa pandemia, de uma forma geral. E aí a gente fez uma reunião interna do grupo para... Está falando aqui que não pode visualizar. Ô, Karen, eu estou tentando te adicionar novamente, mas aqui está falando que não consegue entrar. Não sei o que é que aconteceu. Tenta sair e entrar de novo aí, Karen, para a gente tentar. E aí a gente só fez essa reunião inicialmente com as meninas para perguntar o que elas estavam sentindo, falar das séries que elas estavam assistindo. A gente conversou de livros, de coisas comuns, né? E do dia a dia mesmo. Mas aí elas falaram que uma live ia ser legal, e cursos, e a gente está preparando uns mini cursos também para estar trabalhando, e a gente quer gravar para todo mundo poder participar aí. Oi! Tá voltando! Muitas emoções, gente. Esse horário é um horário de pico de lives no Instagram. Exatamente. Eu falei que tá tendo umas falhas de conexão de uma forma geral no Brasil, né? Da rede, eu acho que tá todo mundo muito conectado e tem acontecido umas... Mas, fechando só a pergunta que fizeram, que eu estava respondendo, é exatamente isso. A gente quis amparar as meninas, saber delas e captar delas as informações que elas achavam que era interessante. Aí a gente criou essa ideia das lives para discutir, para conversar com os projetos, com as pessoas, com as mulheres que representam a computação de uma forma geral, que é o que a gente quer escutar, né? A gente quer saber onde as mulheres estão, o que elas estão fazendo. E aí a gente vai pensar em alguns mini cursos de uma forma muito mais compacta, porque cursos, quando a gente está com a cabeça muito sobrecarregada, se tiver uma formatação muito longa, muito extensa, começa a ficar um pouco cansativo, né? Às vezes a gente tem dificuldade em época de pandemia concluir as coisas, então a gente está pensando num formato que seja mais rápido para as meninas conseguirem fazer algum tipo de capacitação sem estresse emocional. Pode voltar a falar, Karen. Não, então, você estava falando de fazer live, fazer curso, né? Uma das ações que o programa Meninas Digitais está pensando em fazer para esse período é justamente isso. A gente vai dar continuidade nas lives, né? Hoje está sendo a primeira aí junto com vocês. Vocês puxaram a ideia, né? E aí vamos começar o bonde das lives. Mas a gente já está com algumas em perspectiva, inclusive uma sobre essa questão da maternidade, né, nos tempos de pandemia, com a Silvia. E além do programa, os projetos estão fazendo ações também, né? Alguns estão vendo de fazer lives, outros estão vendo de fazer cursos. O importante é a gente tentar se manter ativo de alguma forma, porque infelizmente nesse ano de 2020 vai ser um ano que vai ser difícil a gente pisar em chão de escola e estar em contato direto com essas estudantes, né? Então, vocês que são professores de Instituto Federal, vocês vão conseguir ter mais esse contato virtual, né, também com as estudantes de ensino médio, mas a gente tentar focar em outros eixos. Se a gente não conseguir fazer essas ações, né,
Ou, além dessas ações, de estar fazendo ações online, a gente tenta focar em pesquisa, porque uma das iniciativas do Meninas Digitais é justamente essa, a gente trazer dados, porque a gente tem uma lacuna de dados muito grande no Brasil com relação a meninas e mulheres na computação. Então, de repente, 2020 vai ser um ano de desenvolver pesquisa, de correr atrás de números, de fazer estudos mais longos, né? Porque isso depende menos da gente estar em contato físico um com o outro. Por isso eu volto a reforçar o convite, né, de vocês mandarem os trabalhos de vocês de pesquisa de extensão para a chamada do Meninas Digitais e do WIT no CSBC desse ano. E aí eu não sei, eu posso retornar onde eu estava? Eu Pode. Nem lembro. Tenta retomar aí, ó. Vai florando aí. Então, antes, eu estava falando sobre como que foi a pesquisa, que eu sentei para conversar com as meninas, né? Uma coisa que a gente percebeu na pesquisa com as estudantes de ensino médio técnico foi que elas não necessariamente tinham feito essa escolha de fazer o curso de informática. Muitas vezes foi a família que inscreveu, pensando no ingresso mais rápido no mercado de trabalho, né? Porque é estudante que geralmente faz o curso técnico, é um estudante que busca essa inserção rápida no mercado, seja para ele fazer depois junto com o ensino superior ou simplesmente já ir totalmente para o mercado após a formação técnica, né? Então, muitas vezes a família motivava elas não sabiam muito bem onde que elas estavam entrando, mas quando elas entravam no curso, elas se localizavam e gostavam bastante do curso. De modo geral, todos os estudantes com quem eu conversei, elas gostavam do curso, gostavam de estar fazendo o curso, de ter essa formação em informática, só que elas não tinham essa perspectiva de continuar a formação na área. E aí a gente começou a investigar junto com elas e com os professores quais eram esses motivos, né? E aí a gente viu que faltava muita informação para essas estudantes, principalmente informação relacionada à carreira, quais são as diferenças entre os cursos de computação no Brasil, onde que tem esses cursos, se eu fizer o curso de ciência da computação, onde que eu vou trabalhar depois, se eu fizer o curso de sistemas de informação, com o que eu vou trabalhar depois, onde que eu vou trabalhar depois, por que é importante. De modo geral, elas já sabem que o profissional de tecnologia ele é um profissional bem pago, é um profissional bem remunerado. Elas já sabiam, isso elas sabiam, mas elas não sabiam muito bem as possibilidades. E como você estava falando antes, parece que a área de informática, a computação para elas fica muito associada à programação. E muitas vezes elas veem só aquele básico da programação, né? Lógica de programação, às vezes alguma linguagem, C, Python, mas não vem de uma forma interdisciplinar, nem usando uma metodologia ativa, às vezes é um formato tradicional, né, que elas não conseguem entender por que elas estão fazendo aquilo. Muitas vezes os exemplos são baseados só em problemas matemáticos, físicos, e elas não conseguem se conectar. Então elas acham que computação está limitada à programação e essa relação com as áreas de exatas, e como elas não gostam disso, não tem por que elas continuarem, né, no curso. E não é assim, né? A gente tem grandes profissionais da área de computação no país que, inclusive, não são formadas em computação, né? A gente tem uma relação, a gente na computação, a gente consegue se relacionar com todas as outras áreas de pesquisa, né? A tecnologia, ela está em tudo dentro da sociedade. Então, tem gente que adora programar, adora mexer com cabo, rede, hardware, cada um vai se situar, mas a gente tem um mundo, um leque de opções para trabalhar, né? Inclusive agora que a gente está vivendo aí essa revolução dos dados, né? A gente viu que as comunidades de computação internacionais já lançaram uma oferta de currículo aí do profissional de ciência de dados, né, como curso superior de computação, e o curso de cibersegurança também como profissional de computação. Então, são duas áreas, ciência de dados e cibersegurança, são duas áreas, assim, super divertidas, né, e que não necessariamente você vai trabalhar com
aquela programação que você está vendo, aquela lógica de programação básica que você está vendo ali no ensino médio e que não faz sentido. Então, você vai trabalhar dentro de ciências de dados com negócios, enfim, você pode articular com diversas áreas. E isso que as meninas elas sentem falta de conseguir se visualizar, né, no futuro. Então, quando você não sabe como que o seu futuro vai ser, você não vai escolher aquele caminho, né? Se você não consegue se ver, se está tudo meio embaçado. Ela vai para um lugar, de repente, mais seguro, que ela já conhece. Inclusive, Karen, uma lacuna muito grande, infelizmente, na nossa área. Eu já trabalhei uma disciplina no ensino técnico que acho que todos os professores, né, de uma forma geral, às vezes tem que trabalhar a história da computação. E quando a gente pesquisa a história da computação, a gente tem muita dificuldade de encontrar onde estão as mulheres nessa história, né? E aí eu me vi como professora e como, né, professora, feminista, mulher, né, tudo. Falei, dando aula, eu parei, né, parava, olhava e falava assim, gente, mas espera aí, tá faltando aí, né? Porque que a gente sabe que elas estão lá, mas a gente, pelo menos assim, a maioria das bibliografias agora ainda tem melhorado, mas há alguns anos atrás, as bibliografias, principalmente brasileiras, não tinham quase nenhuma participação feminina, né, dentro daquelas pesquisas, para a gente poder passar incentivo para as meninas, porque eu acho que é exatamente isso que você falou, elas se reconhecerem no espaço, né? Como que eu vou me enxergar ali como profissional? Então, o que eu vou fazer ali, né? E às vezes em discussão em sala de aula, quando vai falar sobre profissional de informática e tudo, e eu já me vi perguntando, algumas meninas falam assim, mas eu gosto de desenhar, eu gosto de criar, de desenhar, tirar foto e tal, e aí elas não se veem isso como tecnologia. Parece que é desenhado taxado aquele profissional quadradinho que só trabalha especificamente com linguagens de programação. É exatamente isso que você disse. Aí quando a gente tenta buscar outras possibilidades, outros meios, elas falam, poxa, parece que eu perdi tanto tempo pensando que não era nada daquilo, né? Sair da caixinha, porque eu acho que o primeiro passo é exatamente isso, quando naquela primeira disciplina do primeiro ano ou do segundo ano, que você vai contar a história, que você vai falar sobre o profissional de informática, ali falta uma lacuna, né? Ainda assim, agora, né, tem muita coisa já contando a história das mulheres, muito material, muito livro, mas tem, às vezes, muito pouco explorado, né, em sala de aula também. Com certeza, Rama. Assim, bom, quando a gente estudou, a gente nem ouvia falar nada, né, de mulheres na computação. E isso distancia muito as meninas, porque a gente tem as modelos, né, de profissionais para se inspirar, que a gente tem o termo em inglês chamado role models, né? Essas modelos são muito importantes. Então, tem algumas formas de a gente ter essas modelos. A primeira delas são ter próprias professoras ensinando conteúdo de computação. Só que como nós temos poucas mulheres na área, nós temos também um baixo número de professoras mulheres nos cursos, né? E às vezes, por exemplo, no técnico, quando é o curso em escola estadual, geralmente é 1 ou 2 professores que dão aquele conteúdo, né? Aí tem a probabilidade menor ainda de ser uma professora que vai dar algum tipo de conteúdo para a menina já pensar assim, não, se tem uma professora, tem pelo menos uma mulher na área de computação, né? O segundo jeito é dentro de casa, que foi o meu caso. Quando eu fui fazer informática, eu fiz o técnico de informática no Instituto Federal e posteriormente eu fiz a verticalização com a graduação nesse mesmo instituto, né? Eu fui motivada pela minha mãe, porque a minha mãe, ela fez o curso técnico de processamento de dados e como ela não tinha com quem me deixar, era mãe solo, muitas vezes ela me levava para esse curso, né? E eu cresci já nesse ambiente de laboratório de informática, vendo ela trabalhando com computador, né? Então, assim,
para mim, eu nunca tive nenhum tipo assim de ansiedade com relação à tecnologia, de achar que aquilo não era para mim, porque se a minha mãe fazia, aquilo era natural para mim. Né? Eu era bem à vontade, na verdade, com relação à tecnologia. Só que quando eu entrei no curso, aconteceu isso. Eu não tinha professoras mulheres, né? E eles não trabalhavam a história de computação, mostrando esses exemplos do passado, que é uma outra forma de a gente ter referenciais do passado de mulheres que fizeram grandes invenções e criações dentro da área de computação. Né? Hoje a gente já começou, né, a reverberar aí a palavra de Ada Lovelace, que foi a primeira pessoa que fez um programa de computador, né? Que a gente tem até o livro aqui da Ada, que ele é chancelado, né, pelo programa Meninas Digitais. Ele conta a história para crianças, é um livro infantil, né, lançado pelo programa Meninas Digitais. Em 2018, ele foi... a gente fez uma ação de distribuição desse livro entre os projetos e em escolas para que pudessem usar esses livros nas ações junto com as meninas, né, de ensino fundamental e ensino médio. Mas a gente tem que compreender que não é só a Ada Lovelace, não é só Grace Hopper, né, que também é de repente o segundo nome pensado aí, que foi quem criou o primeiro compilador, né, mas quem são as brasileiras que contribuíram para a computação? Então a gente, por exemplo, tem um projeto parceiro do Meninas Digitais, que é o Enigma, que faz o levantamento da história de algumas brasileiras que tiveram grandes contribuições para a área de computação. Né? Uma delas, claro, é a Cláudia Bowser, que fundou o Women Information Technology, né? Que começou essas discussões dentro da área de computação aqui no Brasil, de mulheres. Né? Então, saber quem são essas mulheres do passado do nosso país que trabalharam com computação, e levar a história de mulheres do presente também do nosso país que estão aí trabalhando na área, né? Então, e não só mulheres brancas em empresas multinacionais, mas mulheres pretas, mulheres indígenas que estão trabalhando na área de tecnologia também, porque a gente quer que todas as meninas se sintam inspiradas, que tenham modelos, né, para entrarem na área de computação. Elas vejam que isso é uma perspectiva para o futuro delas. A gente tem uma pergunta aqui, Karen, da Letícia. E como é a comparação com outros países do número de mulheres na computação? Você tem algum dado disso? Você viu alguma coisa disso? De cabeça, eu posso falar... Não precisa exato, né? Só... Não, mas exatos não, de cabeça não. Mas eu posso falar algo sobre algumas situações. Na grande maioria dos países, com raríssimas exceções, eu já vou falar uma dessas exceções, o número de mulheres na computação é muito baixo. Por volta aí desses entre 10% a 20%, 25% no máximo, tá? Então, bem longe, bem distante dessa situação de equidade. Nos principais países de desenvolvimento de tecnologia, esses números são baixos. Por volta de 10%, 12%, 15%, assim como está aqui no Brasil. Tá? Alguns casos de sucesso que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, foram universidades que começaram a fazer projetos de extensão, escolas de verão, de ensino de programação e introdução à computação para meninas que conseguiram elevar esses números dentro daquela instituição em pouco tempo. Muito parecido com o trabalho que a gente faz aqui no Meninas Digitais, onde a gente vê que onde tem projetos, a gente tem uma entrada das meninas que participaram dessas ações. Né? Onde no mundo que mulheres são maioria na computação? Tem lugar? Tem algum lugar no mundo? Tem. Assim, de cabeça que eu tenho é o exemplo da Índia, onde as mulheres na Índia, elas representam 60% das pessoas que estudam e trabalham com tecnologia, com computação. E por que isso acontece na Índia? Então, a Índia ela é um país onde de super equidade de gênero no trabalho, nos estudos? Não. É uma questão cultural da Índia, onde a profissão de escritor, toda a profissão que ela é baseada em escritório,
onde uma mulher, por exemplo, pode ficar numa sala, num cubículo, sem muito contato com outras pessoas, num ambiente que tenha só outros cubículos, outras salas com outras mulheres, é visto como uma profissão segura para essas mulheres, né? E como o profissional de computação de TI ganha muito dinheiro, que é outro requisito para as famílias aceitarem que uma mulher estude lá, incentivar os estudos de uma mulher, é a perspectiva financeira. Então, o curso de computação ele é visto, muito bem visto pelas famílias então, na Índia. Então, é medicina, direito e computação, assim, em terceiro no ranking da Índia para as mulheres estudarem, porque elas vão estudar junto com outras mulheres, vão trabalhar junto com outras mulheres, vão estar seguras num ambiente que ela não precisa ficar indo muito na rua e vão ganhar bem. Então, veja só, cada país tem as suas questões culturais associadas a essa divisão de gênero, né? E então a gente tem que entender que essa situação ela é local. Então, por exemplo, nós vamos investigar a questão de mulheres na computação no Brasil, na região tal, então na região centro-oeste, que é o nosso caso, né? O que acontece com as nossas meninas aqui no centro-oeste é diferente do que vai acontecer no nordeste, é diferente do que vai acontecer no sudeste, as oportunidades são diferentes. A época também é diferente, né? A gente estava comparando agora há pouco como que foi os nossos estudos e como que é agora para essas meninas. Elas têm mais oportunidade, mas mesmo assim continua sendo difícil. Então são pequenas batalhas que a gente vai estudando como elas funcionam e tentando vencê-las, né? Criar estratégias para vencer essas barreiras localmente, mas pensando de uma forma global. Que legal, eu não conhecia esses dados da Índia, muito, muito interessante. É interessante mesmo, assim, questionador, né, porque essa questão cultural, como é muito, muito interessante, eu não conhecia, bem legal. A gente tem uma outra pergunta também, Karen, da professora Lívia Mancini, também, do IF Goiano de Goiás aí. Se você tem algum dado, assim, de alguma informação de dados das mulheres na pós-graduação da sua pesquisa. De cabeça não tenho. Gente, cadê nossos assistentes virtuais aqui agora, né? Vamos lá. Vai aparecer ali. Pode ficar tranquilo que agora aparece. Elas vão ajudar a gente aí. O que eu posso contar sobre a pós-graduação é o seguinte: assim como em outras áreas, isso não é só a computação. Mulheres na ciência, mulher na pesquisa é outro desafio, né? Porque a gente é um desafio de gigantes aí. A gente vê que conforme nós vamos avançando, por exemplo, em níveis de produtividade, né, dentro do CNPq, ou então quando a gente vai avançando na titulação, quantidade de mulheres que têm mestrado, doutorado, pós-doc, esse gargalo, ele vai só afunilando, né? Então, se eu tenho uma quantidade boa, de repente, de mulheres que são pesquisadoras, mas quantas dessas mulheres que são pesquisadoras com bolsa de produtividade A1? Esse número diminui, afunila muito, muito, muito. Por quê? Porque são outros desafios, né, dentro do universo de pesquisa de ciência, que sempre foi tido o conhecimento como sendo algo masculino, né? Então, a gente vê aí, já teve trabalhos que estudaram como que quando não há revisão às cegas, né, de projetos, de artigos, os artigos de mulheres, com nomes de mulheres, são mais rejeitados, como que os homens recebem mais bolsa, por isso que é importante a gente ter aí a revisão às cegas, né? Mas só isso não é o suficiente. Recentemente começou uma discussão sobre a própria questão da maternidade dentro do universo de pesquisa. Foi feito estudo que mostrou que a produtividade de homens pesquisadores é muito menos afetada após a paternidade do que das mulheres. A gente tem um intervalo aí de 4 anos em que a mulher pesquisadora ela é afetada, ela tem a sua produtividade diminuída após ela ter o filho, né? Então, tudo isso é uma série de fatores que vai afetando. Agora, na pandemia, as mulheres, saiu um outro estudo internacional, não sei dados do Brasil,
mas que mostrava que as mulheres estavam submetendo 50% menos, enquanto os homens estavam produzindo mais, porque eles estão com mais, enquanto eles estão com mais tempo livre, a gente está mais sobrecarregada, né? Aquela coisa da mulher polvo equilibrando todos os pratos, né? Então é complicado. Então, assim, dentro da computação não é diferente. Inclusive, quando a gente vê números de professoras, o número de professoras é maior do que o número de estudantes. Estudantes de graduação, nós somos 13%. O número de professoras fica ali por torno dos 25%. Então, a gente tem 1/4 de professores de nível superior de computação. Beleza. Mas quantas dessas mulheres, elas estão conseguindo ter seus trabalhos publicados, elas estão conseguindo desenvolver sua pesquisa? Porque muitas delas estão envolvidas, às vezes, com coordenação de curso, organização de eventos. Então, essas tarefas de gerência são muitas vezes também empurradas para mulheres, empurradas assim, vai lá, faz, você vai gostar, né? E essas tarefas, elas tomam um tempo que poderia estar sendo dedicado à pesquisa também. Então, tem outros estudos que também trabalham isso, né? Eu acho que é a contribuição que eu posso dar nessa pergunta. Só de a gente poder, a gente tem, sim, claro, tem muito que evoluir ainda, e eu acho que quanto mais a gente tiver representatividade feminina dentro desses núcleos, desses grupos, a gente vai conseguir discutir isso, né? Porque não tem como você discutir problemas de produtividade feminina se você não tiver uma mulher lá para poder falar assim, não, gente, mas tem que mudar isso, porque é impossível um homem conseguir enxergar os problemas que são das mulheres e tentar resolver, enquanto a gente não conseguir, por si próprio, né, tá trazendo mais representatividade das mulheres. Então, um termo que eu aprendi muito desde que surgiu o projeto, e a gente tem falado muito com as nossas meninas, é justamente a sororidade, né? Da gente se acolher, se ajudar e tentar se apoiar nas nossas problemáticas, porque só a gente entende os problemas que a gente passa. E enquanto a gente não colocar mulheres no poder e em conselhos, e em grupos de discussão e de decisões, não vai mudar esse cenário, porque a gente não... Como que vai mudar a produtividade de uma mulher se é igual, né? A seleção é igual, a pontuação é igual, mas a produção não tem como ser igual, né? Porque são cenários muito diferentes. Então, assim, colocar, por exemplo, a licença maternidade no Lattes já foi uma evolução, né, pra gente. Com certeza. Né? Até permitiu esses estudos, né? Porque sem essa informação no Lattes, a gente não teria como ter tido esses estudos, né, que estavam mostrando que a produtividade da mulher está caindo. Então, você vê como que o dado, ele é importante. Eu consigo ver dessa forma, que a gente tem que cada vez mais tentar trazer esse termo, né, no nosso dia a dia para as nossas meninas de uma forma geral, né? A gente tem trabalhado, inclusive, é muito interessante, Karen, que no nosso projeto, no começo a gente pensava muito na questão da capacitação das meninas, técnicas. Aí, vamos fazer mini curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente via que às vezes o problema, a dificuldade era em discutir coisas anteriores, né? Discutir com as meninas o conceito de feminismo, o conceito de gênero, antes da gente trabalhar a capacitação com as meninas, porque elas não conseguiam nem se reconhecer como o seu autoestima como mulher e como para poder entender que ela era capaz de fazer e concluir e executar aquela atividade. Então, a gente tem mudado até esse cenário do projeto em várias vertentes e essa discussão de gênero e essas discussões do ensino fundamental e do ensino médio que você colocou, das dificuldades que você teve na sua pesquisa, é exatamente isso que a gente tem encontrado, enfrentado, para poder conseguir entrar na lacuna, né? Para poder descobrir o problema, né?
Claro, não. Eu, quando tive de perto com as meninas agora na pesquisa, durante bastante tempo, né, a gente pôde observar que a dificuldade delas não é necessariamente, não é que elas não têm a base suficiente, por exemplo, para fazer algum exercício de programação. Muitas vezes falta a confiança, ou, como eu falo na minha tese, né, a autoeficácia, que é o quanto você acredita que é capaz de fazer alguma tarefa. Então, eu falo isso na tese, a gente trabalhar de forma interdisciplinar, de forma integrada também ao longo de todo o currículo, questões de gênero, né, desde a sororidade até questões pessoais relacionadas à carreira, como, por exemplo, a confiança pessoal, né, o desenvolvimento pessoal que você tem. Então, trabalhar colaboração, porque quando a gente vê a computação, muitas vezes ela tem um valor, ela tem valores, a cultura da área carrega valores muito masculinos, né? É a competição, é a assertividade, né? Até os próprios eventos de computação, eles são baseados muito em competições, né? Hackathon, maratona, que é ótimo, é ótimo. Só que muitas vezes, para uma menina, uma adolescente, que está passando por uma série de mudanças, ela ainda não tem essa gana, né, de trabalhar então, de forma competitiva. Então, essa competitividade assusta ela. Então, a gente mostra que não precisa ser só competitividade, pode ser colaboração, né? A gente trabalha com a menina a questão da postura, o desenvolvimento pessoal dela. Então, como que ela pode falar em público, como que ela pode se postar quando ela está falando em público, numa situação de trabalho, como que só de ela mudar a postura, isso já traz uma certa confiança. Então, esse tipo de conhecimento, de informação e de dinâmica tem que acontecer cada vez mais, porque isso vai dar a base pessoal, né, a base social, né, para essas meninas, para elas articularem questões relacionadas à tecnologia e à computação. Bom, nosso tempo está acabando. A gente tinha tanta coisa para falar ainda, né, cara? Mas eu queria agradecer. Se a gente vai... eu acho que a gente tinha que ganhar bônus, mas não vai ganhar, né? Não ganha? Não acredito. Karen, mas eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite e dizer que a gente vai estar junto aí, tem muitas ainda as atividades, e com certeza o nosso projeto vai estar participando das próximas lives que vão ter do Meninas Digitais, né, da SBC, e aí a gente convida todos vocês, obrigada por todo mundo que está assistindo, nossa, foi muito mais do que a gente esperava, sabe? E segunda-feira que vem tem mais, né? A gente queria convidar todo mundo para continuar participando e a gente vai postar a próxima temática com a professora Cristiane. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Karen, pela sua contribuição maravilhosa, viu? Eu que agradeço. É muito bom sempre estar junto com vocês. Eu acompanho desde o início. O Minas Digitais no Cerrado, lindo, 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 todas as ações que vocês fazem, principalmente nesse resgate das mulheres, né? O trabalho de vocês é maravilhoso. E eu estou esperando as Meninas Digitais no Cerrado virem em novembro, se a gente tiver o presencial, ou virem para o virtual, né? Vamos ver como que vai ser, mas não importa como seja o evento, que vocês venham participar com a gente no IT, no Fórum Meninas com certeza. A nossa menina vai fazer 10 anos, vai ter festa de aniversário, bolinho para comemorar os 10 anos do Meninas. Tem que ser presencial, né? Porque... responsáveis. Pois é, vocês são responsáveis por uma grande parte dessa conquista que a gente tem no programa, né? Porque se não fossem os projetos, se não fossem as professoras, as instituições, as meninas de graduação que são monitoras, vocês que fazem tudo acontecer nesse Brasilzão nosso, lindo, maravilhoso, que a gente ama e que a gente quer ver crescer com mulheres no poder, né, em posições bem situadas nos estudos, no mercado de trabalho, na política. Então, acho que é isso. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada a todos, principalmente aos nossos alunos que estão por aí, né, cara, entrando aí, falando um monte aí. Obrigada, que sem eles não seria possível esses projetos acontecerem. Obrigada por todos os coraçõezinhos.
Obrigada de verdade. Foi muito bom, uma experiência. Né? Quem não segue, quem veio pelo Meninas Digitais SBC, não segue o projeto Meninas Digitais no Cerrado, sigam o projeto Meninas Digitais no Cerrado. Quem segue o Meninas Digitais no Cerrado não segue o Meninas Digitais SBC, vamos seguir para poder ficar por dentro das atividades que a gente vai estar fazendo agora aí nessa modalidade online em todas as redes. Obrigada a todo mundo aí. A gente compilou que tem gente do Paraná, de Santa Catarina, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal, e de Goiás tem Séries, Rubiataba, Anápolis, Goiânia, Rio Verde, Porá, Morrinhos, Campos Belos, tá todo mundo online, ó! Muito legal, obrigada a todo mundo, de verdade. Eu queria citar o nome de todo mundo aí, mas não tem como, só que a gente vai ter muitas oportunidades de outras lives, de várias temáticas. Mandem pra gente coisas que vocês gostariam de discutir, né? A gente sempre precisa escutar as pessoas para saber o que falar, né? Então manda aí no nosso Instagram, tanto das Minhas Digitais quanto das Minhas Digitais no Cerrado, pra gente saber o que a gente pode enriquecer ainda mais. Manda aqui. E aí? A gente vai falando até vamos ficando, quem sabe é o nosso bônus, né? Ai. Gente, a gente tá de primeira aqui. A primeira vez que eu tô participando de uma live, eu achei que foi uma experiência super legal. E eu queria dizer que desculpa qualquer coisa aí, estamos aprendendo junto, né, Karen? A gente tentou fazer uns ensaios, mas o real, o ao vivo é diferente. Mas foi uma experiência muito legal, assim. E aí, mandem pra gente opções pra gente poder estar trabalhando, tanto para mandar para o pessoal da SBC. E aí, eu recebi esses dias o Projeto Emília está fazendo também uns podcasts super legais, né? Sim, acompanhe os podcasts do Emílias. O Projeto Lindo foi um dos primeiros projetos parceiros do programa Meninas Digitais. Tem anos aí de história e experiência boa com resultados na inserção de meninas na computação. Bom, eu posso falar de mais ações que a gente está pensando no futuro. Olha, além das lives, vamos aproveitar e fazer propaganda enquanto a gente não cai, né? A gente está vendo de viabilizar uma loja virtual para vocês poderem adquirir camisetas maravilhosas, botam outros produtos do Meninas e ajudar a gente no projeto, porque todo o dinheiro, nós fazemos parte de uma organização sem fins lucrativos, né? Então, eu não recebo nada, a Ramayane não recebe nada, a gente não recebe nada para fazer esse trabalho no Meninas Digitais. Todo o dinheiro, ele é sempre revertido em material para as ações do programa, junto ao público-alvo, que são as adolescentes e as meninas. Então, a gente vai estar vendo de montar uma lojinha, quando estiver pronta a gente vai anunciar, né? A gente está com a chamada de trabalhos abertos até sexta-feira. Bom, além disso, sabendo que a gente tem que encerrar, amiga. Nossa equipe técnica, nosso apoio técnico. Pois é, nós temos uma equipe de mulheres fortes. Obrigada, meninas. Nossa equipe técnica é maravilhosa, né? Super competente. Foi ótimo, brigadão. Cara, então vamos fechar, né, amiga? Um beijo. Um beijo pra Mato Grosso, pra Cuiabá. Tô doida pra ir aí, viu? Outro pro Goiás, você vai ficando com seu calor, eu vou ficando com meu frio. Um beijo pra Séries, pra Goiânia, pro pessoal de todas as cidades aí. E vamos seguir firme e forte. Primeiro técnico, depois graduação, pós o céu é o limite para as mulheres na computação. Com certeza. Beijo, brigadão. Fica com Deus. Obrigada, até mais. Tchau, até mais.